Vamos fazer um exemplo, então, de movimento de cargas em campo magnético. Então, alguns exemplos. Movimento de cargas em campo magnético uniforme. Por exemplo, imagina que eu tenho uma configuração de campo assim. Você sabe dessa notação, é claro, né? Isso aqui está representando um campo entrando no plano do quadro negro. Né? Entrando no plano do quadro negro. Então, isso aqui é um B. Aí, digamos que você tenha uma partícula que entra no plano do quadro negro com a seguinte velocidade. V igual a V paralelo mais um V perpendicular. Paralelo e perpendicular a quem? As linhas de campo. Esse cara aqui é um cara paralelo às linhas de campo. E esse cara aqui é um cara perpendicular às linhas de campo. Está claro isso? E aqui vai estar a partícula V com a sua componente V perpendicular. A componente paralela, eu não vou desenhar, mas está subentendido paralela ao campo B ali dentro. E o campo é uniforme. Aí você quer descrever o movimento dessa carga aqui. Você, utilizando a expressão da força de Lorentz, né, você sabe que F é igual a Q V vetor B. Nesse caso, não tem a presença de um campo elétrico. Aí você constata que essa força é simultaneamente perpendicular a este V e a B. Ela atua para cá. Se você quiser, eu posso escrever assim. Isso aqui é igual a Q V paralelo mais V perpendicular vetor B. É claro que o produto vetorial de V paralelo com B dá zero. Não é? Então essa parte da velocidade que é paralela a B não é afetada pelo campo magnético. Então nesta direção o movimento é livre, o movimento inercial. Então a tua força magnética ela é dada por Q V perpendicular vetor B. E por ser perpendicular à velocidade, ela atua como uma força centrípeta. Não é assim? Aí você pode, por exemplo, calcular o raio da trajetória. Você sabe que o movimento aqui vai ser um movimento circular. Ele tem aqui um raio R. E você pode calcular esse raio R a partir dessa expressão aqui. Você escreve que Q é V perpendicular B, já que eles são perpendiculares, não aparece sendo de θ aqui. Isso aqui é igual a M V quadrado sobre L. E daqui você tira que o raio é igual a MV sobre QB. Né? Esse é o raio da trajetória circular. Aliás, qual é o formato da trajetória? É uma hélice, não é? É uma hélice. Porque ao mesmo tempo que ele realiza um movimento circular nesse plano, ele está se propagando na direção Z. Tá? Se você quiser, você pode escrever o seguinte, olha, esse movimento. Você pode dizer o seguinte, que a trajetória dele, a função horária dele é o seguinte. Então, vamos dizer que aqui você tem essas direções, por exemplo, né? X, Y e Z. Então você tem que X
é igual a R cosseno de ômega t, Y é igual a R seno de ômega t, e Z é igual a V paralelo vezes t. Essas são as equações paramétricas da trajetória dessa partícula. Onde o R é dado por essa expressão aqui. Isso aqui não é a equação paramétrica da circunferência. Falta dizer quem é esse ômega. Ômega é a velocidade regular do movimento circular. Ômega é igual, se você igualar ômega R a V, qual V? O V perpendicular, você obtém esse ômega. Se você quiser colocar assim, você diz então que ômega R é igual a V perpendicular. Então isso aqui é a equação de um movimento espiralado, helicoidal. Um outro exercício interessante é o seguinte, eu vou apagar de novo aqui, porque eu vou ocupar talvez agora o quadro negro. É quando você tem a presença tanto do campo elétrico quanto do campo magnético. Então, um exercício bastante interessante é o seguinte, imagina que aqui você tem os eixos aqui é Z, isso aqui é X, isso aqui é Y. Você tem um campo elétrico aqui, ó. Uniforme na direção Z. De tal maneira que o E é igual a E na direção K, de K-chapéu. Você tem aqui um campo B também uniforme, de tal maneira que o B é igual a B na direção I. Aí você pega uma carga e solta ela na origem. Aqui na origem. Uma carga a partir do repouso colocada nessa posição aqui. Tal que as condições iniciais o movimento vai ocorrer no plano YZ, Então, tal que Y0 é igual a Z0 é igual a 0, ele partiu do repouso, então Y.0, Z.0 também é igual a 0. Bom, eu antecipei. Como é que eu sei que o movimento ocorre no plano YZ? Se você soltou a partícula na origem, naquele instante não há força magnética, porque não há velocidade. No entanto, ele vai ser impulsionado pela força elétrica. Correto? A força elétrica vai gerar uma força perpendicular para cima. Mas conforme ele ganha velocidade, passa a surgir uma força magnética. Dado por V vetor B. E V vetor B aponta para a direita. Então ele vai ser desviado para a direita. Ele vai subindo e sendo desviado para a direita. Chega uma hora em que essas duas forças se igualam. E aí, enfim, aí eu quero descrever o movimento. Eu quero descrever qual é a forma desse movimento. Tá claro? Mas eu sei então que o movimento ocorre no plano YZ. Então eu vou dizer o seguinte, a velocidade da partícula, V, ela é igual a 0, Y ponto e Z ponto. Tudo bem? E a força que atua sobre essa partícula é uma força do tipo Q E mais V vetor B. Então, eu vou descrever o movimento a partir da segunda lei de Newton. Correto? Eu sei que a segunda lei de Newton me diz o seguinte, que a força é igual a massa vezes a aceleração.
Então eu vou calcular essa força e aplicar na segunda lei de Newton, obter as equações de movimento e tentar resolvê-las. E aí tentar descrever como é que é o movimento daquela partícula. Ok. Então vamos calcular essa força magnética aqui primeiro, fazendo o determinante, já que a gente está trabalhando em coordenadas cartesianas, né? E JK. Aqui eu vou ter a velocidade, que é 0, y ponto, z ponto, e as componentes do B, que aponta onde o B? Só em x. Então essa força magnética que atua na partícula, ela é dada por z ponto B na direção J, menos y ponto P na direção K. Vezes a carga, né? A força tem que botar a carga aqui. Além disso, a força elétrica, que é igual a carga vezes o campo elétrico, ela é igual a Q, é na direção... Muito bom. Então, vamos escrever as equações a partir da lei de Newton. Eu tenho, por exemplo, aqui M x dois pontos igual a fx, m y dois pontos igual a fy, m z dois pontos igual a fz. Isso aqui é igual a zero. Não há componente alguma de força ali, né? Só haverá movimento na direção x se houver, nas condições iniciais, uma componente inicial nessa direção. Na componente y, eu tenho apenas uma força magnética que é dada por Q z ponto vezes B. E na direção z, nós temos, além da força elétrica, tem essa componente que é Q B y. Repare que a gente tem aqui duas equações acopladas, né? A equação de y depende de z e a equação de z depende de y. Então, vou salientá-las aqui. A equação é assim, ó, então, y dois pontos igual a QB sobre M z ponto e z dois pontos igual a Q sobre M é menos QB sobre M y ponto. Vamos chamar esse cara aqui de ômega, que na verdade é a frequência do movimento circular. Então isso aqui fica assim, y dois pontos igual a ômega z ponto, e z dois pontos igual a Q sobre M é menos ômega y ponto. Como é que eu resolvo esse sistema de equações diferenciais, equações lineares, segunda ordem? Está acoplado, ó. Eu tenho que dar um jeito de escrever uma equação só para y ou só para z. Repare que se aqui eu tivesse z dois pontos, eu simplesmente substituiria esse resultado ali e teria uma equação para y. Então o que eu faço? Derivo de novo essa expressão e substituo por essa. Não é? É o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, olha.
y dois pontos, eu vou derivar de novo, escrever uma equação assim, y três pontos igual a ômega z dois pontos. Só que z dois pontos é esse cara aqui. Então isso aqui vai ser igual a ômega Q sobre M vezes o E menos ômega y ponto. Agora sim, né? Desacoplou. Então ficou uma equação assim, y três pontos mais ômega quadrado y ponto igual a Q sobre M ômega vezes o E. Tá? Ou ainda, isso aqui a gente escreve assim, olha, isso aqui é um DDT, eu vou misturar a notação, mas não há problema. De y dois pontos mais ômega quadrado y, que é igual a Q sobre M ômega E. De tal maneira que eu possa integrar essa equação, escrever uma equação de segunda ordem, parecida com um oscilador harmônico forçado. Bom, posso colocar uma constante ainda aqui assim, né? Correto? Então isso é um oscilador forçado. Tá vendo? Como é que é a solução de uma equação linear de segunda ordem que tem um termo não homogêneo? Então eu escrevo assim, né? A minha solução geral, ela tem uma parte homogênea e uma parte não homogênea. Onde a parte homogênea é bastante manjada, não? É um oscilador, senos e cossenos de ômega t. E a parte não homogênea é trivial, porque se a força externa é linear no tempo, então uma solução com aquela cara resolve. Eu quero dizer o seguinte. Então, o y de t é igual. A parte homogênea eu vou escrever assim, é C1 cosseno de ômega t mais C2 seno de ômega t. Correto? Mais um termo assim. Como é que é a solução da não homogênea? Que é sobre m ômega, que é sobre m ômega t, mais um C3. Vê se isso aqui é a solução. Quando você substituir aqui, você tem que derivar com respeito ao tempo duas vezes. Vai dar zero, não vai? Quando você substituir aqui, eu vou ter QE sobre M ômega, só que o ômega cancela com esse ômega, fica QE ômega sobre M. T, é exatamente isso. Tá claro ou não? Então aqui é a solução. E como é que a gente determina aquelas constantes C1, C2 e C3? Pelas condições iniciais. Além disso, olha essa expressão aqui, ó. Como y 3 pontos é igual a ômega z 2 pontos, eu posso escrever então que o z é proporcional a y ponto. Correto? Então, o z de t, ele vai ser proporcional a esse cara aqui, a derivada dele. Eu vou escrever como sendo um C4 seno de ômega t, só que com o sinal trocado, talvez. C1 mesmo, né?
mais um C2 cosseno de ômega t. Então essa é a solução do problema. Falta substituir as constantes. Então o que você vai fazer? Y em t igual a zero. Isso mata alguma constante aí. Y ponto em zero também é zero. E assim por diante. E eu vou te dar a solução já com essas constantes aplicadas, que vai dar o seguinte. Coisa que você faz em casa, hein? Y de t igual a E sobre ômega b. Opa! Ômega t menos seno de ômega t. E o z de t está claro que é só substituir as condições iniciais e você obtém isso? Essas são equações paramétricas de uma curva bem manjada. Quer ver? Isso aqui tem dimensão de quê? E sobre ômega b. De distância, né? Vou chamar de um R. Vou chamar isso aqui de um R. Como isso aqui é um R. Eu vou escrever ainda assim, olha. Y sobre R menos ômega t é igual a menos seno de ômega t. E Z sobre R menos 1 igual a cosseno de ômega t. Tem o menos também. Quadre os dois lados e some. Então eu vou ter y sobre r menos ômega t ao quadrado mais z sobre r menos 1 ao quadrado igual a quanto? Igual a 1. Igual a 1. Tá? Ou ainda eu vou escrever assim, olha, isso aqui é igual a y menos ômega rt ao quadrado mais z menos r ao quadrado igual a r ao quadrado. Ok, o que é isso? Que curva é essa? Parece uma circunferência, onde o y anda com velocidade t, constante. Né? Isso aqui está... Então, é uma circunferência onde isso aqui anda com velocidade t constante. Correto? Se você está num carro em movimento uniforme, se você põe a cabeça para fora, você vê o pneu numa circunferência, num movimento circular. Correto? Quem está lá fora vê esse pneu com seu centro se deslocando com velocidade constante. Uma cicloide. Aquilo é a equação de uma cicloide. E, portanto, o movimento vai ser exatamente isso aqui. Ó. O movimento dessa partícula num campo eletromagnético transverso e uniforme, com aquelas condições iniciais, é um movimento, é uma cicloide. É isso.